Boa noite a todos. A gente está dando início ao terceiro plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida da disciplina de Fisiologia do Exercício e Câncer, do curso de especialização EAD em Fisiologia Clínica do Exercício, da Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Roberto e, juntamente com o professor Fabrício Voltarelli, a gente compõe aí a equipe acadêmica dessa disciplina. E hoje a gente vai falar especificamente da unidade 3, que é talvez a parte um pouco mais esperada aí, que fala sobre a prescrição do exercício para essa população. Mas antes de iniciarmos propriamente a falar do roteiro nosso do plantão de hoje, eu quero dar um feedback da segunda avaliação, da atividade avaliativa 2 de vocês. Até há pouco eu consultei, houveram 77 pessoas que responderam. Desses 77, 47 obtiveram a nota 30, e isso foi muito bacana, tá? A média da turma foi de 28,78 pontos, que é bem alto também, 95% de acerto aproximadamente, tá? Eu só vou retomar uma das questões, que é a questão número 7, né, da atividade avaliativa, que talvez tenha gerado alguma dúvida, alguma interpretação diferente, né? Especificamente naquela atividade, eu fiz uma contextualização, e ao final dessa contextualização eu fiz uma pergunta referente ao que um programa de treinamento físico contribui para a melhora na vida das pessoas que vivem com câncer relacionado à saúde. Aí algumas pessoas talvez na leitura ali tiveram uma interpretação diferente, fizeram inclusive prescrição de treinamento referente àquela pergunta, né? Então houve uma pequena confusão aí. Mas, baseado naquilo que tem no e-book de vocês, a pergunta ela era direcionada no sentido de verificar quais são os possíveis efeitos que o treinamento pode fazer para contribuir com aquelas pessoas que estão no tratamento do câncer, seja ali fazendo rádio, seja fazendo uma químio, ou seja uma pré-cirúrgica, uma fase pré-cirúrgica, uma fase pós-cirúrgica, enfim. E a gente esperava uma resposta relacionada à redução dos efeitos colaterais do tratamento, aumento da efetividade do tratamento, regressão da doença, melhora de sobrevida, além de outros efeitos que o tratamento por si só já promove para a população, independente dela ter câncer ou não, né, de ser uma pessoa com câncer ou uma pessoa saudável sem câncer, como ganho de massa muscular, melhora na qualidade de vida, enfim, outros fatores que o exercício físico por si só já sabemos que contribuem. Beleza? Bom, hoje, no nosso roteiro, nós vamos falar um pouquinho do cronograma da semana. A gente teve uma atualização aí já na parte da tarde. Posteriormente, entraremos na unidade 3 do e-book, falaremos da avaliação 3, da atividade avaliativa 3, e eu abrirei para as dúvidas posteriormente a isso. Mas na medida daquilo que a gente for conversando, se surgir dúvida no decorrer, também não há problema, vocês podem me interromper que a gente para conversar. Tá? Bom, a semana 3, ela iniciou aqui no dia 17 e vai até o dia 24/5, né? Ela começou com a liberação da atividade avaliativa 3 de vocês, tá? Ela está disponível lá desde o dia 17. Essa atividade avaliativa corresponde a 40% do total das avaliações da nota de vocês, ela tem peso maior das atividades, tá bem? E o prazo para ela ser entregue é no dia 24/5, na próxima segunda-feira, tá bem? Então, no dia 24 é o limite estabelecido para que seja enviado a atividade avaliativa 3 com as devidas respostas. E para essa semana, a nossa programação, além do plantão que a gente iniciou há pouco, tem a palestra com a professora doutora Mariela, no dia 22/5, no sábado. Aqui eu coloquei o horário que está no panfleto, das 9 às 11. Agora eu não vou confirmar para vocês se esse horário é horário de Mato Grosso ou é horário de Brasília, tá bem? Eu vou aguardar a Luísa para fazer essa confirmação, ou posteriormente ela, mais próximo do dia, pode confirmar para nós aí o horário certinho. Mas será no sábado de manhã, possivelmente no mesmo horário que ocorreram
as aulas com o professor Fabrício, né? Ademais, quanto ao cronograma, dessa semana é a nossa última atividade avaliativa e na próxima semana nós ficaremos apenas com algumas novidades no plantão. Vamos conversar sobre outras coisas que não estão no e-book e possivelmente trarei uma surpresa para vocês. Não vou confirmar ainda porque eu estou aguardando a resposta, mas eu espero que seja uma resposta positiva. Seguindo aí, ok, gente? Bem, a unidade 3, ela fala especificamente sobre prescrição de exercício físico à população com câncer. Ela é dividida em 3 capítulos e fala aí do papel da equipe de intervenção multidisciplinar. O papel do fisioterapeuta, dos profissionais de educação física, dos nutricionistas e de outros profissionais da equipe. Né? O capítulo 1 fala dos efeitos do tratamento convencional associado ao treinamento físico e o capítulo 3 sobre os aspectos do treinamento físico para os sobreviventes do câncer e prevenção. Então, para o plantão de hoje, eu fiz um compilado dessa unidade toda aqui e a gente vai conversar sobre ela e trouxe algumas informações além do que está no e-book também. Tá? Vamos lá. Bom, para falar da parte inicial, a prevenção é o principal ponto a ser abordado quando se diz respeito ao câncer, né? É essencial estimular a prática de exercício físico em todas as fases da nossa vida. Porque ela está relacionada diretamente à prevenção, né? Como nós podemos observar, muitas das causas que estão relacionadas ao surgimento ou à gênese do câncer está relacionado também à falta de mobilidade, à falta de movimento. Não necessariamente apenas do exercício, mas com o aumento da falta de mobilidade, ela tem sido atribuído como também um dos causadores, um dos fatores que levam ao surgimento do câncer. Especificamente no Brasil, essas duas figuras aqui, eu apresentei elas para vocês lá quando falamos no primeiro plantão da unidade 1, mas as estimativas de percentual de casos de câncer atribuídos a fatores de risco no Brasil têm uma relação muito próxima com fatores que são modificáveis, né? Quando a gente olha ali o tabagismo, estimulando o aumento do número de pessoas com câncer, é o principal fator de risco ainda relacionado ao câncer, mesmo tendo inúmeras propagandas. A gente já tem 20 anos de proibição de propaganda de tabagismo nas televisões, muitos esportes que tinham propaganda relacionados ao tabagismo, né, e talvez os rapazes podem recordar da Fórmula 1, por exemplo, e tinha patrocínios de empresas tabagistas, todos foram retiradas com o tempo, para que esse estímulo ao consumo do tabaco fosse reduzido, por estar muito íntimo, muito próximo a relação dela com o surgimento de câncer. Os fatores de risco relacionados à infecção, o número de pessoas que estão abnegando as vacinações, muitas pessoas que deixam de realizar vacina relacionadas a infecções, que poderiam reduzir também o número de pessoas, de novos casos, o aumento de índice do câncer no país, e outras coisas relacionadas bem próximos à nutrição e ao movimento. A ingestão de hortaliças muito baixa, o alto índice de sedentarismo ou inatividade física, baixa ingestão de frutas, sobrepeso e obesidade. Então, são muitos fatores de risco ainda associados ao surgimento do câncer, e esses fatores de risco, muitos deles, ou a maioria deles, são facilmente modificáveis, né? E recentemente, aqui no ano de 21 e no ano de 17, foi verificado que o exercício físico regular na adolescência pode prevenir câncer e mortalidade por câncer na idade adulta. Ou seja, o tratamento do câncer pode trazer efeitos colaterais muito grandes, mas a gente pode prevenir ele desde o início de uma geração, né? Então existe uma relação ainda muito próxima entre
a falta da prática regular de exercício, a falta de uma alimentação adequada ao surgimento do câncer. Então, assim, o primeiro passo para combater o câncer é evitar ele. E aí a gente tem que trabalhar com a prevenção. Tá? E lógico, né? Fez toda a prevenção, a gente ainda corre risco de desenvolver a patologia, o tratamento ele pode trazer efeitos colaterais que duram dias ou semanas. Deste modo, quando a gente vai trabalhar com pessoas que vivem com câncer, a gente tem que pensar numa estrutura de programa de treinamento para essa população, né? E dessa maneira a gente tem que considerar as fases do tratamento. E as fases gerais, elas são divididas em fases pré-diagnóstico e pós-diagnóstico. A fase pré-diagnóstico, ela consiste de duas fases específicas. Uma, que é a prevenção, que é aquela fase que eu falei anteriormente, que a gente tem que evitar a causa, né? Até a parte de detecção. A partir da detecção do problema ou do surgimento da neoplasia, da patologia, a gente começa com a fase geral de pós-diagnóstico, que é o pré-tratamento. Nessa fase aqui define-se o tipo de tratamento que vai ser empregado, ainda não inicia propriamente dito tratamento, mas vai definir se vai fazer químio, neoadjuvante ou só adjuvante, se vai fazer só cirurgia, se vai fazer radioterapia, se vai fazer terapia hormonal, especificamente para cânceres de próstata e câncer de mama, né? E após isso, começa efetivamente o tratamento. Depois do tratamento, a gente aqui tem um período pós-tratamento entre 5 a 10 anos, considerado um período ali de, vamos dizer, de latência, em que a pessoa ela pode não estar fazendo um tratamento propriamente dita, mas ela não tem uma alta médica efetiva. Ela precisa aguardar um período de 5 a 10 anos para verificar se tem uma recidiva da patologia, se aquilo vai retornar ou não, se vai aparecer em outro local, se houve uma metástase para tecidos adjacentes ou para tecidos mais distantes. Então, é uma espécie de vigilância, essa parte de sobrevivência aqui. É uma vigilância pós o tratamento inicial, né? E aí, se a partir desses 5 ou 10 anos a pessoa está viva e sem a doença, ela volta a viver normalmente, independente aí de outros fatores, tá bem? Mas é claro, a gente tem que levar para a prescrição outras coisas em condições aí. Por exemplo, se você pega uma pessoa para fazer atividade física e ela já é uma pessoa ativa e é diagnosticada com câncer, é importante manter-se ativa e evitar o sedentarismo, tá? Pessoas que recebem a químio e a rádio e que já estão em um programa de exercício, ela deve continuar realizando exercício em uma intensidade um pouco mais baixa, progredindo em um ritmo um pouco mais lento do que habitualmente uma pessoa saudável iria progredir, né? Se ela já é ativa, ela já tem um fator que beneficia ela para continuar nessa prática de exercício físico, né? Então, ela deve se manter ativa e evitar voltar ao sedentarismo. Mas e se for uma pessoa que já era sedentária, ela deve iniciar ou não um programa? A princípio, indicaríamos que sim, que ela deve iniciar atividades físicas com uma intensidade baixa, com uma progressão lenta e gradativa, né? Não é muito diferente do que você pegar uma pessoa que passou a vida inteira de sedentário. Como que começa um programa de treinamento com essa população? Quer começar a fazer exercício ali com 40, 50 anos de idade e não tem histórico nenhum, não tem lastro nenhum de realização de exercício físico. O que eu faço com essa pessoa? Né? Ela deve iniciar, sim, um programa de baixa intensidade com uma progressão lenta. Tá? Essa pessoa, por uma pessoa idosa ou apresentar doenças ósseas ou artrite, aqui é importante prestar muita atenção na dificuldade com exercícios relacionados a equilíbrio. Tá? Você tem que garantir para essa pessoa sempre a segurança para reduzir o risco de quedas e lesões. Por quê? É uma pessoa que, se sofrer uma queda, ela vai fraturar possivelmente.
pessoas idosas já estão num processo de senescência, que pode vir a causar descalcificação óssea, osteopenia. Se ela está sofrendo um câncer relacionado à parte óssea, possivelmente ela está sofrendo descalcificação óssea. Então, existe uma tendência a que essa pessoa perca um pouco mais de equilíbrio. Desse modo, ela tem que ter segurança para realizar o exercício e você tem que acompanhá-la bem de próximo para que evite qualquer tipo de queda, para que ela não venha a se lesionar. E um dos princípios do treinamento, né, que a gente sabe, que a gente conhece ali, o pessoal da educação física principalmente, é a individualização do treino. Por quê? Por mais que duas pessoas sejam muito próximas e semelhantes, as respostas ao tratamento dessa população vai ser diferente. Né? Não necessariamente todas as mulheres com câncer na mama, elas terão problemas de amplitude articular, por exemplo, no ombro. Não necessariamente vai atacar os linfonodos locais. Não necessariamente elas terão náusea, vômito, diarreia ou coisas associadas à quimioterapia, né? E em alguns casos, os médicos eles aconselham aguardar o início do tratamento para verificar como será a resposta física à quimioterapia quando a quimioterapia é prescrita, tá? Antes de iniciar o programa de exercício físico. Então, tem que observar isso. Essa pessoa, ela é sedentária, ela não está incluída em um programa de treinamento e foi diagnosticada com câncer e quer iniciar a partir de agora, tenha esse cuidado. Espere ali, verifique o que o médico vai dizer para essa pessoa, para verificar o quão é indicado ou o quão é necessário que ela realize esse treinamento físico. Bem, essas são as considerações iniciais para a prescrição. Você tem que conhecer as fases gerais, as fases específicas e ter alguns cuidados com as diferentes características da população ao qual você vai trabalhar. Né? Mas, quando a gente vai iniciar qualquer programa de treinamento, o que é importante a gente saber? O que é importante a gente identificar nessa pessoa? Bom, naquilo que eu trabalho e oriento os meus alunos, eu falo que os exames pré-participação são extremamente importantes. Esse aqui é um exame pré-participação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas ele ainda não existe esse exame pré-participação específico para a população com câncer, porém a gente pode utilizar ele tomando alguns cuidados. Tá? Eu não tenho certeza se o Fabrício trouxe isso aqui na aula, mas o próximo slide eu sei que ele trouxe a informação. Tá? Mas esses exames de pré-participação, eles são recomendados para iniciar qualquer programa de treinamento físico, para qualquer população, independente de ter câncer, de ter doença pulmonar, de ter doença coronariana, enfim. Eu vou ampliar essa parte aqui e vou colocar ela já traduzida aqui para a gente, mas são perguntas muito simples que vão identificar se a pessoa tem um risco alto, um risco moderado ou um risco baixo para a realização de atividade física. E ela está relacionada a doenças cardiovasculares também. Tá? A primeira pergunta que se faz é: a pessoa tem doença cardiovascular, pulmonar ou metabólica conhecida? Se sim, ela já é considerada uma pessoa de alto risco. Se não, você vai partir para uma próxima pergunta. Ela apresenta grandes sinais ou sintomas sugestivos de doença cardiovascular, pulmonar ou metabólica? Se sim, novamente, alto risco. Se não, aí vai para uma terceira fase. Tá? O que fala nessa terceira fase? Quantidade de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Idade. Histórico familiar de doenças cardiovasculares. Se tabagismo atual ou inferior, parou de fumar há menos de 6 meses. Estilo de vida sedentário. A pessoa apresenta obesidade com IMC superior a 30. Hipertensão arterial, dislipidemia e pré-diabetes. Se ela apresentar 2,
desses fatores aqui, ela tem um risco moderado para iniciar um programa de atividade física. Se ela apresentar 1, ela tem um risco baixo. Entre 0 e 1 é um baixo risco, né? Qualquer valor menor que 2 é baixo risco. E qualquer quantidade de fatores maior ou igual a 2, ela apresenta um risco moderado. Se ela apresenta risco moderado ou um risco alto, é importante vocês verificarem a necessidade de ter uma autorização médica para essa pessoa iniciar o programa de treinamento. Tá? Claro, nem todos os pacientes eles precisam de autorização médica para a realização do exercício, né? Porém, existem alguns casos específicos de neuropatia periférica, de artrite, algum problema musculoesquelético, problema na saúde óssea também. São fatores que é indicado que tenha uma autorização médica ou da equipe que está acompanhando, está supervisionando esse paciente para a realização do exercício físico. Tá? E se você pegar um paciente com risco baixo, aqui, tudo bem, aqui já não necessariamente você precise dessa autorização. Porém, aqui eu coloco um adendo que o profissional de saúde que estão envolvidos nos cuidados com esse paciente, o médico, ou se ele tem um fisioterapeuta lá no hospital acompanhando ele, a equipe que está ajudando, está contribuindo no tratamento, ela deve ser comunicada de que essa pessoa deve fazer, está fazendo exercício físico. E lógico, antes de iniciar a prescrição, é importante que se faça uma avaliação física desse paciente, uma avaliação da capacidade funcional desses pacientes. Né? E após esse preâmbulo relacionado à avaliação pré-participação e avaliação física e da capacidade funcional desses pacientes, vamos ver o que existe na literatura, o que as sociedades internacionais nos traz relacionado ao exercício. Tá? Existem aqui aquilo que o Colégio Americano de Medicina do Esporte traz, que está bem descrito. Ele divide as prescrições de treinamento baseado em fortes evidências ou evidências moderadas, tá? E a gente pode observar que a estrutura e prescrição do treinamento físico para essa população, para as pessoas com câncer, ela não se diferencia muito com o que vemos para pessoas saudáveis. Quer ver? Vamos dar um destaque aqui. Somente aeróbio varia entre 2 e 3 vezes por semana, entre 30 e 60 minutos por sessão. Isso não diferencia muito daquilo que é prescrito para uma população saudável. Somente treinamento de força. Qual que é a dose que eles prescrevem? De 2, em alguns casos até 3 vezes por semana, 2 séries, variando aqui, o menor valor é 8 e o maior valor é 15 repetições, dependendo do objetivo para aquilo que você deseja a prescrição. Então, de 2 a 3 vezes por semana, de 8 a 15 repetições, você atende inúmeros fatores relacionados à proteção que o exercício pode fazer frente aos desfechos que o câncer pode promover. Né? E o exercício combinado utiliza os dois tipos de treinamento. Né? Fazendo uma tradução aqui do que está escrito, aqui mostra os efeitos do exercício sobre os resultados relacionados à saúde em pessoas com câncer. Indo aqui para a lateral, ele pergunta o que o exercício pode fazer. Segundo esse guia, né, esse guia de recomendação, o exercício ele está relacionado à prevenção de 7 cânceres comuns, que são os de bexiga, mama, cólon, endométrio, esôfago, rim e estômago, e com uma dose, segundo as diretrizes de 2018 da atividade física para americanos, de 150 a 300 minutos por semana de exercício moderado, ou 75 e 150 minutos por semana de exercícios vigorosos. Aqui está relacionando apenas, está citando apenas os exercícios aeróbios. E para pacientes que estão já na fase de sobrevivência, ou seja, já passaram do tratamento, da fase de tratamento,
O exercício contribui frente a 3 cânceres comuns também, no câncer de mama, cólon e próstata. A dose exata de atividade física necessária para reduzir a mortalidade específica por câncer ou por todas as causas ainda não é totalmente conhecida. Então, mesmo não tendo essa especificidade da dose, como eles chamam, parece que a gente está falando de remédio, né? Um tratamento não farmacológico, ainda não se sabe como fazer essa prescrição. Mas as recomendações gerais estão aqui descritas. Lembrando que, assim, a maioria das recomendações relacionadas ao câncer e das pesquisas clínicas também relacionadas ao câncer apresentam o objetivo de avaliar a regressão da doença e a sobrevida livre da doença, a redução dos efeitos colaterais do tratamento convencional e o aumento da efetividade do tratamento. Todas essas informações aqui, elas estão na figura do e-book de vocês já traduzido, está na página 47. Né? Mas existe forte evidência que o exercício físico ele combate a fadiga relacionada ao câncer, independente do tipo de exercício, seja ele aeróbio, de força ou combinado. A qualidade de vida relacionada à saúde também é melhorada, independente também do tipo de exercício. A função física é muitas vezes avaliada no hospital para saber como que está a condição de realização de atividades da vida diária por esses pacientes, elas também são melhoradas independente do tipo de prescrição. Já a ansiedade, não existe evidência que o treinamento de força possa contribuir contra a ansiedade, assim como contra a depressão, mas os exercícios aeróbio e exercício combinado parece ter uma boa relação efetiva para melhorar a ansiedade e depressão desses pacientes. Já quando diz respeito aos linfedemas, principalmente as mulheres que têm CA de mama, que passaram por procedimento cirúrgico, acabam tendo linfedema, o treinamento de força parece ser mais efetivo do que os outros que ainda têm baixa evidência ou evidências insuficientes. Né? Já quando olhamos aqui para baixo, nessa parte mais azulzinha, que diz que existem evidências moderadas para a saúde óssea quando o paciente realiza exercício de força e evidências moderadas que contribuem com o sono de pacientes que fazem exercício aeróbio. Né? Muitos desses pacientes também têm problemas relacionados ao sono. E o exercício aeróbio parece contribuir de modo efetivo para melhorar esses problemas que esses pacientes possuem. Professor, Sim. uma dúvida. Na ficha de pré-participação, o senhor disse que a gente poderia adaptar com alguns cuidados. Lá no hospital onde vocês trabalham, vocês acrescentaram algum tipo de pergunta mais específica nessa ficha? Então, quem perguntou, por favor? A Pamela. Pamela, obrigado pela pergunta. Pamela, no hospital a gente estava fazendo o início das adaptações para a prescrição de exercício. O nosso projeto inicial ele está relacionado à avaliação de capacidade física e funcional do paciente e não em prescrição ainda. Ou seja, a gente queria saber como que esse paciente chega ao hospital para realizar a cirurgia. Qual que é a condição desse paciente? Ele tem uma boa capacidade física? Ele consegue fazer alguns testes simples, como sentar e levantar da cadeira, fazer flexão de cotovelo com peso de 2 ou 4 quilos para mulheres e homens respectivamente, fazer o teste Time Up and Go, por exemplo, levantar e caminhar, levantar e sentar da cadeira repetidas vezes durante um determinado número de tempo, deslocamento de 4 metros, né? E além de fazer um preenchimento de um questionário de qualidade de vida relacionado à população com câncer, especificamente. Né? Quando iríamos iniciar a parte de prescrição de treino e recrutamento de pacientes, começou a pandemia. Aí a gente suspendeu essa parte de treinamento, enfim. A gente estava com a academia já semi-estruturada para iniciar essa parte de avaliação e prescrição propriamente dito de exercício para a população.
A tendência era começarmos com mulheres com CA de mama, né? Mas, infelizmente, a gente não iniciou. Porém, com a ajuda da equipe da fisioterapia, o que a gente observava? Diminuição de amplitude articular para realização de abdução ou flexão de ombro. É uma coisa que a gente teria que observar para fazer principalmente prescrição de exercício para membros superiores, né? No caso de pacientes com câncer, de homens com câncer na próstata, eles têm dificuldade em realizar exercícios com a parte inferior do corpo, né? Flexão da articulação glenomeral, flexão de joelhos, eles sentem um incômodo. Às vezes, em alguns casos, eles nem relatavam dor, mas eles relatavam uma cautela em realizar determinado exercício por medo de comprometimento na região tumoral. Tá? Mas especificamente, falando dessa adaptação na ficha, nós ainda não havíamos realizado ela. A gente estava fazendo um feeling, um tato inicial com a população para verificar o quanto poderia ou não estar comprometido, o quanto poderiam ou não realizar exercício e o quanto seria essa adesão, né? Como que seria tudo isso. Mas a gente teve que acabar interrompendo essa fase devido à pandemia. E, inclusive, foi na semana passada que foi autorizado o retorno das atividades de pesquisa no hospital. A gente ficou bem feliz, foi no dia 12, mas depois de mais de um ano de, de recesso devido à pandemia. Mas agora a gente também acabou perdendo o espaço da academia. Estamos aguardando a retomada do espaço. Viu, Pamela? Mas são coisas que a gente tem que pensar no que fazer exatamente, dependendo do local onde está instalado esse tumor, né? Mas principalmente eu vejo a capacidade das pessoas em realizarem, em fazerem o exercício, ela tem que ser levada em consideração. Se é possível algum tipo de exercício específico, em local específico, como que está o recrutamento muscular daquela região, se foi comprometido ou não pelo procedimento cirúrgico. São algumas coisas que a gente vai pensando na medida que a gente vai vendo acontecer. Obrigada, professor. Posso tirar mais uma dúvida também? Sim. Esses testes que vocês realizam com os pacientes, eles também ajudam se eles vão ser direcionados para cirurgia ou não, não é isso? Não necessariamente, porque todos os pacientes que a gente fez avaliação realizaram cirurgia, eram pacientes pré-cirúrgicos. Eles já estavam no hospital naquele dia que eles fizeram os testes para a realização da cirurgia. Em alguns casos, não houve a realização da cirurgia, mas foi por algum problema no hospital, ou por alguma indisposição do paciente, ou por algum outro motivo que estava alheio à nossa vontade. Tá? Mas todos os pacientes, eles eram pacientes pré-cirúrgicos já. Eles já eram pacientes que já tinham feito o planejamento de tratamento. Toda a fase de pré-tratamento deles já tinham sido realizadas. Muitas vezes eram pacientes que já tinham passado por químio, por rádio. Em alguns casos eram pacientes já com recidiva, inclusive, né? Já estavam fazendo o segundo procedimento, enfim. Mas as avaliações não definiam se eles iriam ou não fazer a cirurgia. Ah, sim. Obrigada, professor. Era essa a minha dúvida. Tá, ok. Bom, ainda só terminando aqui a parte de avaliação, perdão, de prescrição, em geral, o guia diz que para que seja evitada a inatividade e para melhorar a saúde geral, tenha como objetivo atingir as diretrizes atuais de atividade física para a saúde. Essa diretriz aqui de 150 minutos por semana de exercício aeróbio e 2 vezes por semana de treinamento de força é uma diretriz que é para a população saudável, se manter saudável, para uma prescrição para a qualidade de vida. Vocês percebem que não tem muita diferença, não tem ainda uma especificidade muito grande relacionada ao câncer.
Toda prescrição de exercício, claro, ela vai ter que ter alguns cuidados, algumas coisas que vocês têm que levar em consideração. Se é uma pessoa que é cardíaca, você tem que fazer o monitoramento da parte cardíaca dessa população. Se é uma pessoa que é diabética, você tem que verificar a glicemia dela, para verificar se ela está hiper ou hipoglicêmica no ato de realizar a parte de exercício. Mas a prescrição em si ela é muito, muito próxima. E, ao mesmo tempo que é próxima, a gente precisa levar em consideração a parte de individualidade biológica da população. Bom, indo aqui trazendo a tabela 4 para vocês, que fala sobre os desfechos de saúde associados ao câncer, que se alteram em resposta ao treinamento, a gente observa que inúmeros sintomas, eles são afetados pelo treinamento para diferentes tipos de câncer, né? Claro, os estudos com câncer de mama são os de maior prevalência que a gente observa, são os que têm maior número de estudos. Então, já existem inúmeros estudos apontando que o exercício ele trata a ansiedade em mulheres com CA de mama, depressão, fadiga, melhora a qualidade de vida, treinamento de força reduz o linfedema e melhora a função muscular da população. Aqui no quadro, ele não deixa, não está não é específico para um tipo de treinamento. Não é só para treinamento aeróbio de força, é para todos os tipos, tá bem? E ele é uma adaptação também das recomendações, publicado em 2019 do Colégio Americano. Então, assim, os principais tratamentos de câncer, que é normalmente a cirurgia, quimio e a radioterapia, eles causam interferência no treinamento físico dos pacientes. E, contudo, independente do tipo de exercício, seja ele aeróbio, força ou combinado, a prática regular do exercício físico ele se mostra efetivo frente aos sintomas relacionados aos cânceres de maior prevalência e incidência, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, de maior incidência é mama e próstata. Em alguns lugares do mundo é o câncer de pulmão, mas esses 4 aqui são os de maior incidência e prevalência no mundo. Aí o exercício físico combate inúmeros sintomas que o câncer, independente desses tipos aqui, venham a causar. Enfim, caminhando ali para a parte dos sobreviventes do câncer, a gente pode citar aqui os principais objetivos do exercício físico. Evitar a inatividade física. Por quê? A gente sabe que a prática regular de exercício físico contribui no sistema imunológico desses pacientes e pacientes saudáveis também para não surgir câncer, fazendo controle de inflamação principalmente. Restaurar e melhorar a função física, a capacidade aeróbia, a força muscular e a flexibilidade. Também está muito próximo daquilo que a população precisa dessa população específica. Melhorar as funções cardiorrespiratórias, endócrinas e neurológicas, muscular e cognitiva e psicossocial. Muitas vezes, os pacientes com câncer sofrem com doenças psicossociais, principalmente aquelas relacionadas à depressão, né? Melhora a qualidade de vida e a imagem corporal, melhora a tolerância ao tratamento, isso é extremamente importante para quem ainda está em tratamento ou ainda está no período para receber a alta, reduzir o risco de recorrência e desenvolvimento de outros cânceres, prevenir ou atenuar os efeitos a longo prazo do tratamento e melhorar a habilidade de lidar com o câncer atual ou com possíveis novos surgimentos, porque muitas vezes irão surgir outros cânceres. Cerca de 30% da população que tem um tipo de câncer em menos de 10 anos, ela tem uma recidiva, um novo surgimento de câncer. Isso é um número ainda muito, muito alto, né? Bem, as considerações sobre a prescrição de exercício para sobreviventes de câncer, levando em consideração a perda óssea e a metástase, na hora de fazer a prescrição, as recomendações são as seguintes para essa especificidade. Você pegar um paciente que tem perda óssea ou que teve metástase óssea, você tem que evitar movimentos que imponham cargas excessivas em locais frágeis. Possivelmente esse paciente
ele teve descalcificação, desmineralizou a parte óssea dele, sofre osteopenia, pode vir a sofrer osteoporose, dependendo da idade que esse paciente está. E se ele teve um câncer relacionado ao sistema ósseo, ele tem uma fragilidade muito grande, né? Então, você tem que ter um cuidado com excesso de carga para esse paciente. E você tem que, de modo excessivo, prevenir queda, né? É um objetivo dessa terapia. Você tem que fazer, lá na parte de evidências, o tipo de exercício que mais contribui para recalcificação óssea, exercício de força, né? O treinamento de força. E também para ganho de massa muscular. Então, é um tipo de treinamento que, para essa população aqui, tem que ser levado em consideração. Você só tem que ter cuidado com o excesso de carga na hora de prescrever. Mas o objetivo dessa terapia tem que ser prevenção de queda. Para mulheres com linfedema, parece que sobrepeso e falta de condicionamento são fatores que têm sido associados com maior risco de desenvolver linfedema associado ao câncer. Porém, ainda não existe evidências que perda de peso e melhora de condicionamento possa melhorar os linfedemas que já estão a longo prazo ou cronicamente foram desenvolvidos no corpo das mulheres com linfedema no início do tratamento, tá? Mas todos os exercícios estão associados a melhoras no refluxo ou na melhora de fluxo corporal para redução de linfedema, seja ele aeróbio combinado ou exercício de força. Contudo, o exercício de força parece ser mais efetivo no tratamento. Adultos mais velhos. Observar que o tratamento para o câncer pode acelerar declínios relacionados ao envelhecimento para essa população. Então, se você vai trabalhar com uma população que já tem meia idade, já está acima dos 40 e abaixo ali dos 59 anos, tem que ter esse cuidado, porque o tratamento do câncer pode acelerar os declínios relacionados ao envelhecimento. Então, é importante você ter um cuidado com as dificuldades cognitivas, com neuropatia periférica, com sarcopenia, com caquexia, que o Fabrício abordou também na aula passada, excesso de fraqueza muscular. Enfim, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E integrar a avaliação física e funcional antes de iniciar o programa de exercício para determinar as habilidades funcionais básicas. Se essa pessoa consegue levantar e sentar com facilidade, consegue se deslocar, consegue fazer caminhada. Muitos dos nossos testes que nós realizávamos nos pacientes pré-cirúrgicos, eles estão relacionados com a capacidade física e funcional do paciente. Se esses pacientes eles conseguiam desenvolver atividades rotineiras da vida diária. Qual que é o problema dos testes que nós identificamos e, inclusive, gerou uma publicação de um resumo da apresentação oral que o professor comentou com vocês, o professor Fabrício? É que muitos desses testes eles são desenvolvidos especificamente para a população idosa. E não é apenas idoso que desenvolve câncer. A gente chegou a ter pessoas com 22, 23 anos realizando a avaliação conosco. Então, eram pessoas que vocês olhavam para ela e aparentemente totalmente saudável, fazia todas as atividades funcionais tranquilamente, sem nenhum esforço demasiado. Porém, o relato dessa pessoa faziam com que a gente identificasse que existia algum problema na avaliação desse paciente. Por quê? A pessoa relatava fraqueza, dificuldade para subir escadas, dificuldade para carregar um saco de 5 quilos, que no caso a gente citava como exemplo um saco de arroz. Então, observando os relatos da população, desses pacientes, de algum especificamente, mesmo pessoas jovens, entre 20 e 30 anos, elas relatavam essa perda de capacidade funcional, mas os exames não identificavam isso. Então, a gente precisa desenvolver algum exame de capacidade física e funcional específico para essa população. Pacientes ostomizados. Para quem não sabe, a ostomia é uma abertura que ela é criada cirurgicamente entre o intestino e a parede abdominal.
As mais comuns são as ileostomia, que é entre o intestino delgado e a parede abdominal, né? E a colostomia, que é entre o intestino grosso e a parede abdominal. Quais que são os cuidados que a gente deve ter para realizar exercício com essa população? O primeiro deles é esvaziar a bolsa de ostomia antes de iniciar o exercício. Isso é importante, senão você pode causar um acidente e constranger o paciente ainda. Modificar qualquer exercício que cause pressão intraabdominal, porque aquilo ali gera desconforto, gera dor. E você vai colocar o paciente para fazer abdominal, por exemplo, é um problema. E exercícios resistidos, eles deverá iniciar com baixa resistência e progredir lentamente. Isso é tranquilo o entendimento. Sempre começar do mais básico para o mais avançado e com baixa carga no caso de exercícios resistidos. Para pessoas com câncer que desenvolveu neuropatia periférica, aquela patologia que causa fraqueza ou dormência ou dor devido a danos nervosos. Normalmente isso acomete as mãos ou os pés, por isso que tem o nome de periférica. Tem que ter cuidado com o que, principalmente? Estabilidade, equilíbrio e marcha. Devem ser avaliados antes de iniciar o exercício. Considerar o treinamento de equilíbrio para essa população, porque ela sofre comprometimento na parte de equilíbrio devido à falta de sensibilidade na periferia. Então, muitas vezes elas podem vir a sofrer com quedas, enfim. A marcha delas não está muito afinada, vamos dizer dessa maneira. E dar preferência aos exercícios aeróbios com possibilidade de apoio. Evitar deslocamentos com essa pessoa. Se ela for fazer uma marcha, faça a marcha estacionária. É melhor do que você fazer a marcha em deslocamento com ela. Por quê? Porque ela não tem muita estabilidade e equilíbrio, principalmente se essa neuropatia for na região dos pés. Né? Vai fazer uma bicicleta, evita que seja uma bicicleta com... Utilize um cicloergômetro, né? Evite que seja uma bicicleta com deslocamento mesmo. Né? De preferência, existem alguns ergômetros que se utilizam eles com apoio de costa. Facilita o exercício para essa pessoa. Se a população fez transplante de célula-tronco, se o paciente fez transplante, recomenda-se a recuperação completa do sistema imune antes de retornar a locais de exposição. Por quê? Se fez transplante de células-tronco, possivelmente o sistema imunológico dela está muito deprimido. Então tem que ter esse cuidado. Tem que melhorar os marcadores imunológicos para posteriormente fazer a exposição dessa pessoa a outros riscos. Exposição à infecção, a riscos bacterianos, enfim. Então é melhor que ela faça exercício em home office nesse caso. Eu faço uma prescrição à distância, inclusive. E sempre iniciar com intensidade leve, com pequenas durações, mas pode ser que a frequência é elevada e com progressão lenta. O que é a frequência elevada? Pode fazer mais de uma vez por dia sem problema nenhum, desde que sejam pequenos exercícios, pequenas quantidades de exercício, durações pequenas. Várias sessões de 10 minutos, por exemplo, em uma intensidade baixa, ela pode realizar sem problema. E para todas as pessoas com câncer, isso aqui é importante, segurança solar. Por quê? Sobreviventes do câncer apresentam um risco maior de ter cânceres secundários, como o melanoma. Né? E os profissionais devem recomendar que os sobreviventes se protejam do sol quando forem realizar atividades ao ar livre. Isso é extremamente importante para evitar uma recidiva ou inclusive uma estimulação desnecessária para o surgimento de um melanoma, por exemplo, um câncer de pele agressivo. As considerações finais. Atender às recomendações mínimas de atividade física antes e após o diagnóstico parece estar associados a menores riscos de recorrência e mortalidade entre pacientes com câncer de mama. Então, aquelas recomendações mínimas de entre 150 e 300 minutos de exercício aeróbio por semana, 2 vezes por semana de exercício de força, entre 8 e 12 repetições
em 2 séries, com até 60% de uma repetição máxima, isso é preconizado para qualquer população que deseja ter melhor qualidade de vida, né? E evidências também sugerem um aspecto translacional interessante com relação à prática regular de exercício físico por pais e mães. Olha que bacana. Em termos de alterações metabólicas, o exercício materno e o paterno parecem reduzir o risco de disfunções metabólicas da prole na idade adulta, né? Ou seja, o que você e seu marido, ou você e sua esposa fazem de prática de exercício físico pode contribuir em termos de proteção para o desenvolvimento da sua prole, ou seja, para o nascimento do seu filho. Então, portanto, o foco da prevenção vale em qualquer fase da vida e, inclusive, ela passa para as próximas gerações. Muito do que é o pai e a mãe próximo da data, dali do período onde ocorreu a fecundação, vai ser passado para o seu filho. Muito do que a mãe realizou durante os 9 meses de gestação, ali as 36 até 42 semanas gestacionais, vai ser passado para o seu filho. E muito do que seu filho fizer dos 0 aos 2 anos de idade vai gerar algum benefício ou algum transtorno futuro para ele também na vida adulta. Então, em qualquer fase, vocês podem observar que existe uma influência grande da prática regular de exercício em fatores metabólicos, em fatores morfológicos, em fatores fisiopatológicos, enfim. Bom, sobre a unidade 3, ok, gente? Tudo certo? Muito do que eu falei está no e-book, tá? Se tiver alguma dúvida que a gente não consiga conversar no momento, vocês podem retomar a leitura e conversar comigo por mensagens, enfim. Eu não demoro para responder, normalmente eu respondo rapidinho. Posso seguir? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui das perguntas da atividade avaliativa 3, tá? E aí a gente conversa sobre elas. Em 2010, o Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou um artigo com discussões associadas à eficácia e à segurança do treinamento físico para pacientes com câncer. Este guia possui recomendações para este público com estruturas de programa de exercício, considerando as fases gerais, de pré-diagnóstico e pós-diagnóstico, subdivididos em fases específicas. Aponte quais as fases específicas enquadram-se nas fases gerais. Isso aqui é para vocês fazerem a relação entre pré-diagnóstico e pós-diagnóstico segundo cada uma dessas fases específicas. A prevenção, ela é uma fase pré-diagnóstico ou pós-diagnóstico? O pré-tratamento é uma fase pré-diagnóstico ou pós-diagnóstico? Assim sucessivamente para cada um dos próximos itens. Vocês vão marcar uma das opções para cada uma das linhas. Seguindo, a número 2 diz: recentemente, no ano de 2019, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, em conjunto com a Sociedade Americana de Câncer, publicou uma atualização das recomendações de prescrição de treinamento físico para pessoas vivendo com a patologia. Este guia apontou fortes evidências da prática de exercício físico para inúmeros fatores que possam vir a ser prejudicados ou causados nesses pacientes. Marque para os diferentes métodos de exercício, aeróbio, força ou combinado, demonstraram fortes evidências nas variáveis que possam acometer esta população. Aqui, baseado em cada uma desses fatores que são acometidos para a população com câncer, vocês vão dizer se o exercício aeróbio, o exercício de força, o exercício combinado podem contribuir frente a esse fator que veio a prejudicar, causado pela patologia. A fadiga relacionada ao câncer. O exercício aeróbio contribui? Se sim, você pode marcar. Exercício de força contribui? Se sim, você marca. Exercício combinado contribui? Se sim, você marca. Lógico, isso tudo vocês vão marcar baseado em evidências científicas. Tudo bem? Então,
Para cada linha pode ser marcado até as 3 opções, mas desde que estejam corretas. Número 3. O tratamento de câncer muitas vezes causa efeitos colaterais que podem se manter por ano, mesmo após o fim do tratamento. Neste sentido, o exercício físico deve priorizar a saúde e qualidade de vida dos pacientes com câncer. Sabendo dos efeitos favoráveis do treinamento físico em favor à saúde dessa população, em relação às neoplasias malignas mais incidentes no Brasil, marca os desfechos que podem sofrer alterações associadas ao treinamento físico. Aí tem as neoplasias com maior incidência no Brasil, que é mama, próstata e colo retal, e os fatores, os desfechos que podem sofrer ou não alterações associadas ao treinamento físico. O treinamento físico melhora a ansiedade em mulheres com câncer de mama? Se sim, você marca. E em homens com câncer de próstata? Se sim, você marca. E em pessoas com câncer coloretal que realizam treinamento físico, melhora a ansiedade? Se sim, você marca. Assim sucessivamente para cada uma das outras variáveis, podendo marcar até as 3, se forem corretas. Atividade. A questão número 4. Fatores que contribuem para uma maior adesão a programas de treinamento físico é a presença de uma equipe multidisciplinar engajada com o objetivo comum de combater os efeitos adversos frente ao tratamento. A interação entre as equipes, destacando os profissionais de educação física e fisioterapeuta, contribuirão para um maior potencial na mobilidade precoce, ou seja, para que seja realizado o movimento o quanto antes, frente ao tratamento e recuperação desses pacientes. Sabendo que o tratamento cirúrgico na mama afeta os movimentos articulares do ombro, causando menor mobilidade, qual a prioridade deverá ser estabelecida para a reabilitação com a equipe de fisioterapia? Aqui tem no capítulo 2, que fala especificamente das equipes, na parte da fisioterapia, faz um comentário bem interessante sobre a atuação dos fisioterapeutas frente a alguns problemas que possam vir a surgir com a população, principalmente relacionado ao câncer de mama. Lá vai estar a resposta dessa pergunta. Pergunta número 5, a penúltima pergunta. Dentre as recomendações de exercício físico para pessoas vivendo com câncer, além dos já citados guias do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o posicionamento australiano é um dos mais completos. Quais ações que o Exercise and Sport Science Austrália descreve que devem ser realizadas para assim poder prescrever o exercício físico? Qual que é o tipo de avaliação pré-participação específica que essa sociedade australiana realiza antes de começar a prescrição, né? É bem bacana o que eles fazem também. E a última questão, número 6, fala: a prescrição do exercício físico deve se basear na fase do diagnóstico do paciente, no tratamento recebido, além da presença de comorbidade e o nível de condicionamento dos pacientes, perpassando pelas necessidades específicas de cada paciente, o que tornará o programa individualizado. As recomendações atuais do Colégio Americano de Medicina do Esporte realizam orientações para a realização do treinamento aeróbio e para exercícios resistidos. Aqui eu peço uma descrição, tá? Eu peço, descreva quais são essas recomendações mínimas para cada um dos modelos de treinamento. Ou seja, aqui eu quero uma resposta para cada um dos treinamentos. O treinamento aeróbio, como é a prescrição mínima que o Colégio Americano de Medicina do Esporte orienta? E o treinamento resistido, qual é a recomendação mínima que o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda? E assim a gente finaliza a atividade avaliativa 3. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Um de cada vez, gente. Da minha Senão parte vai não, tumultuar. professor. Muito obrigada. Agora eu tenho que estudar mesmo. Tá certo, gente.
Bom, então vamos para o encerramento. O que a gente conversou hoje, basicamente, foi que a prevenção é o melhor tratamento frente ao câncer. Porém, ele pode acontecer mesmo realizando a prevenção, infelizmente. Para a prescrição de exercício físico, devemos considerar as fases de tratamento, aquelas fases pré-diagnóstica e pós-diagnóstica. E os diferentes métodos de tratamento, a cirurgia, a rádio, a químio, a terapia hormonal e outros tratamentos que venham a surgir, eles causam interferência nas adaptações frente ao treinamento físico. Isso tem que ser levado em consideração. Se o paciente apresenta náusea, se o paciente apresenta indisposição devido a ter passado por um período ali de tratamento, principalmente no caso da quimioterapia, que causa um transtorno um pouco maior nesse caso, a gente tem que ter esse feeling do paciente, tem que ter esse cuidado com ele. Tá? E alguns efeitos do câncer e do tratamento são minimizados com a prática de exercício físico regular. Tá bem? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu estou aí à disposição de vocês. Caso vocês tenham dúvida, perguntas relacionadas à atividade ou relacionadas à unidade, eu posso contribuir com vocês via mural, tá? Mas no mais, é isso. Eu desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana aí, né? Estamos na quarta-feira, no meio de semana, já vamos começar o final de semana. Bom trabalho a quem for trabalhar e um abraço.